Muito boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. Boa noite, Cristino. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Paulo Roberto Araújo. Boa noite, Paulo, do Jornal Globo. Boa noite. Boa noite. Cristino, nós nos aproximamos de um evento de extrema importância ambiental, mundial, com a presença de chefes de Estado, enfim, do mundo inteiro, a Rio+20, quando se discutirá o que seria o mundo com a economia verde, com a economia mais do que sustentável, com a economia verde. Você é responsável por um setor importante da economia fluminense, pela gestão da agricultura do Estado. E que tipo de adaptação, que tipo de projeto você está desenvolvendo, o setor vem desenvolvendo, com vistas a adequar a produção agrícola também a essa filosofia sustentável? Ricardo, nós temos trabalhado, e aí o governador Sérgio Cabral, desde o início, o primeiro governo, orientou no sentido de que nós tivéssemos assim, um caminho novo para a agricultura, para a pecuária, para os municípios do interior do Estado, principalmente aqueles que não vivem do petróleo, aqueles que não têm uma vocação turística mais definida ou que não estão no eixo da região metropolitana. Então, o papel da agricultura fluminense hoje é muito diferente do papel que ela jogava na década de 70, 80. Ali, quando a agricultura do Brasil ainda não tinha se expandido para o Cerrado, nas novas grandes fronteiras de produção de grãos, o setor de café no estado do Rio, o setor da cana, ainda tinha um significado. Uma importância nacional, inclusive, naquela época. Claro. Hoje não. Hoje, a agricultura ela tem que caminhar para ter muita qualidade, para fazer volumes menores e para respeitar muito essa questão da sustentabilidade, sempre de olho no seguinte: nós temos um estado pequeno em área, nós somos pouco mais de 0,5% do território brasileiro, mas nós temos um mercado muito grande. Por outro lado, o impacto urbano também, que ocupa áreas, leva à degradação ambiental se não tivermos cuidado. Então, criamos aí o programa Rio Rural. Esse, eu acho que é um dos programas mais fundamentais da sua pasta. É um programa financiado, inclusive, pelo Banco Mundial. Obviamente que há uma contrapartida do governo do Estado, mas é um programa, me parece, que tem uma abrangência, uma importância vital para a agricultura do Estado, né? Ele funciona exatamente como esse programa? Sim. Esse programa, essa é a espécie da vértebra, a coluna vertebral da ação da Secretaria. Todos os demais programas nossos se encontram com ele, porque ao invés de nós planejarmos um Estado através dos municípios, nós separamos o Estado nas microbacias. O que são microbacias? Não é uma baciazinha pequena, né? Só para tirar aqui tirar a dúvida. É uma bacia hídrica. É uma bacia hídrica, uma bacia. É um pequeno rio, um pequeno córrego que percorre todo um vale. Vamos imaginar assim, um vale, um rio percorrendo e as comunidades rurais organizadas ali. Se você for olhar o Estado, a topografia, a geografia do Estado, quando o Papai do Céu fez o nosso Estado, ele não dividiu, olha aqui, é a divisa de Itaperuna com Italva ou de Macaé com Trajano. Ele fez um rio. E o que acontece aqui na nascente vai acontecer lá na foz. Se você tratar mal o rio na sua nascente, vai acontecer lá embaixo um desastre. E a população que vive nas cidades vai ter água de pior qualidade, que é o bem do século XXI, e vai ter alimentos de pior qualidade. Então, o Rio Rural, esse financiamento do Banco Mundial e o dinheiro que o Estado está colocando... Mas para traduzir para nossos telespectadores, o Rio Rural, ele favorece o agricultor em quê? Quais são os, digamos, me parece, pela amplitude, pela abrangência do Rio Rural, que ele não consiste exatamente num tipo de ação, só é um conjunto de ações que vai desde telefonia, passando pela, enfim, assistência de formação técnica para você ter uma economia sustentável, ou seja, é muito abrangente. Eu queria que você me dissesse assim, quais são as principais linhas do Rio Rural. Então, assim, Ricardo e Paulo, para eu entender facilmente, esse recurso não é um recurso financiado ao produtor, é um recurso que é colocado a fundo perdido, como se diz. Eu não gosto muito da expressão. Fundo perdido. Né, mas é porque é fundo ganho, na verdade. Né?
ele tem isso como contrapartida de fazer preservação do meio ambiente. Então, nós somos um dos poucos estados do Brasil que paga por serviços ambientais. Então, quando eu coloco esse recurso lá, a contrapartida do produtor é proteger a nascente, fazer todo o trabalho de recuperação da Mata Atlântica. Mas esse dinheiro vai para quê? Ele melhora o seu sistema produtivo, então ele introduz lá a produção de leite em bases sustentáveis, ele introduz a criação de aves, ele faz agricultura orgânica, ele melhora a captação do leite através desses tanques de resfriamento, o que melhora a qualidade, empresas coletivas para fazer processamento, um pequeno laticínio, uma pequena fábrica de doce, tudo isso hoje abrange já 52 municípios, mais de 200 microbacias, e nós estamos chegando aí a quase 40 mil famílias atendidas nesse conjunto de projetos, o que nos colocou numa posição aí. A FAO, recentemente... Você esteve na Itália agora, semana passada, há 10 dias, e participou de um evento na Organização Mundial para a Alimentação e na FAO. E lá me parece que foi muito elogiado esse programa Rio Rural, digamos, recebeu, digamos, um registro da importância do programa para o Brasil e para o Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouco mais desse evento que você participou na Itália. Sim. Que tipo de... Me parece que você está pensando, inclusive, em fazer com que os produtores fluminenses venham a fornecer, talvez, para o Programa de Alimentação das Nações Unidas. Enfim, como é que seria isso? Que tipo de conexão você poderia firmar juntando aí os produtores do Rio com a demanda da FAO? Primeiro, assinalar o seguinte, não era comum o Estado do Rio captar recursos no Banco Mundial. Nós fomos a primeira secretaria a fazer um projeto efetivamente apoiado pelo Banco Mundial nesse modelo, né? Então, nós conseguimos, depois várias outras áreas, felizmente conseguiram com o BIRD também, mas esse recurso que entrou nos deu a possibilidade de desenvolver, primeiro, uma vertente admirada pela FAO, que é você fazer agricultura familiar sustentável, focada principalmente na melhoria do padrão de alimentação da própria população rural. Se há um estado no Brasil onde a pobreza rural mergulhou, se você considerar o comparativo dos anos 90 com os atuais, foi o estado do Rio. Tivemos uma redução incrível na pobreza rural. Isso se deve também aos programas governamentais, às bolsas e tudo mais, mas tem uma ação muito importante desse tipo de programa, porque o Rio Rural, como eu já te disse, juntou aí o Rio Leite, juntou outros programas que têm peso para fazer isso. E na FAO, isso ficou muito claro, porque nós fomos comparados com a China, que tudo lá tem muito volume, mas acontece que a participação da comunidade, da sociedade, é muito restrita. É um país que não é um país que tem base democrática. Nós fomos comparados com países da África, que tem, por outro lado, além de não ter democracia, ainda tem grandes carências institucionais. Não tem uma empresa de assistência, como é o caso da Emater, que faz um grande trabalho, não tem empresa de pesquisa, como é o caso da nossa Pesagro, não tem formas de apoio, como, por exemplo, a Defensoria Pública, o Ministério Público, que está com a gente nesse processo, conseguindo desde certidão de nascimento para as pessoas, até regularizando, do ponto de vista fundiário, cada uma dessas propriedades envolvidas. Então, a falta de instituições nesses países leva também a que o modelo brasileiro seja um modelo muito admirado, porque aqui nós fazemos com participação democrática. Ninguém decide nada numa microbacia se não for no comitê gestor da microbacia, no COGEM. E ali as pessoas dizem, olha, o que nós precisamos aqui é disso, disso, disso. É o primeiro projeto que faz saneamento rural. Você imagina, Ricardo e Paulo, o que é, em pleno século XXI, no segundo maior PIB, porque o Estado do Rio é o segundo maior PIB do Brasil, você ainda tem uma família que está captando água no mesmo córrego que a 1 quilômetro acima, uma família está jogando o seu dejeto nesse córrego. Isso é uma indignidade. Então, nós estamos fazendo só naquela região ali de Natividade, Porçúncula, no extremo noroeste, 6 mil propriedadezinhas com saneamento rural. Vamos continuar falando do Rio Rural, eu vou fazer um intervalo e voltamos em 1 minuto. Hoje, o Jogo do Poder recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. De volta com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão, hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. O colega Paulo Roberto Araújo tem uma pergunta ao secretário. Paulo Roberto.
Secretário, em janeiro do ano passado, a região serrana, que é a principal região produtora do Rio, foi arrasada pelas enchentes. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, mais de 500 famílias ficaram sem moradia. E isso causou um impacto econômico, não só na região, que reflete aqui no Rio de Janeiro, porque nós recebemos aqui no Rio a produção daquela região serrana. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, uma questão social e uma questão econômica. No social, o que está sendo feito para resgatar a dignidade dessas famílias que ficaram sem moradia? E na parte econômica, se aquele impacto na economia, no abastecimento do Rio, em que pé está e o que o senhor pode, uma boa notícia que o senhor possa dar para essa população? Paulo, esse aspecto, né, do desastre da região serrana, quando ele aconteceu, nós estávamos ali no meio da implantação dessas ações do programa Rio Rural que a gente acabou aqui de referir. Então, nós tivemos um grande assim, sentimento de perda. Nós imaginamos, olha, o desastre vai levar não só a produção, mas vai levar também o entusiasmo do produtor. Nós vamos ter ali um abatimento muito grande. Então, nós entramos imediatamente com uma ação junto com o Banco Mundial, que a gente chamou de Rio Rural Emergencial. Conseguimos liberar 20 milhões de dólares do empréstimo que nós tínhamos ainda para usufruir e atacamos questões muito centrais naquele momento. Então, o Rio Rural Emergencial, só para te dar uma ideia, porque muitas vezes a gente não tem esse espaço que tem aqui no dia a dia da cobertura jornalística, nós temos 1.800 propriedades hoje que receberam recursos para montar estufas, que são aqueles espaços onde você produz os alimentos, sistemas de irrigação. Nós vamos entregar até o final do mês quase 200 tratores para as associações, um fato inédito no estado do Rio de Janeiro, para operar diretamente pelos produtores. Estamos lá com 1.200 quilômetros de estradas recuperadas. Então, sob o ponto de vista da economia, o carioca sentiu que a região serrana o abastecia, porque tinha aquela coisa, o Rio de Janeiro não coloca, importa todos os seus alimentos. Sentiu no dia seguinte. Porque no dia seguinte começou a faltar, inclusive. Mas hoje, em compensação... Hortifrutis aí, né? Hoje se sente o abastecimento restabelecido. Claro. Hoje se sente ele restabelecido porque nós conseguimos superar essas dificuldades. Então, do ponto de vista econômico, nós demos uma resposta muito boa e ela é reconhecida na região. Na semana passada, só para um fato relacionado a esse, eu tive notícia que você fez um sorteio de credenciamento de moradias lá em Bom Jardim, são moradias rurais. Quer dizer, para esse tipo de agricultor que foi sacrificado no momento das enchentes, que tipo de andamento está tendo esse projeto de moradia rural? Perfeito. Esse complementa o aspecto social da pergunta que o Paulo falou. Vamos separar esse assunto das moradias urbanas, que é outra coisa. Sim, outra coisa. Nós nunca tivemos programas de moradia rural específico no estado do Rio. Então, o desastre nos colocou outra coisa. Como fazer isso? Porque fazer um conjunto habitacional num terreno, você faz 50 casas, 100 casas, 200 casas num terreno. Agora, como colocar de volta o produtor na sua área, sendo que o Estado tem que construir numa área que pertence ao cidadão particular? Então, nós tivemos que, primeiro, criar um modelo jurídico. Como é que o Estado poderia ir fazer uma casa dentro de um sítio, de uma pequena propriedade? Superamos essa barreira e temos hoje essa situação regularizada. E começamos a atuar com a Secretaria de Estado de Obras. Aí o vice-Pezão teve um papel fundamental, porque ele lutou por isso, o Hudson Braga, a equipe toda, né, a Ruth Jurberg, que nos ajudou no cadastramento, lá com a Estela, nossa equipe. Nós fizemos agora 780 famílias cadastradas e iniciamos pelo município de Bom Jardim. 780 e vocês já iniciaram a construção de alguma moradia? Vai iniciar quando? Como é que está o pregão eletrônico da contratação, porque são casas pré-moldadas, o pregão eletrônico está ocorrendo nesses dias. Sim. E tão logo a Secretaria de Obras disponibilize, nós já estamos fazendo a regularização das propriedades rurais para receber essas casas. Então, além desses investimentos todos na infraestrutura produtiva, em breve nós teremos o aspecto social atendido com essas obras implantadas em quase todos os municípios da Serra. Complementando, secretário, eu acompanhei de perto a tragédia do ano passado. Sim. E algumas famílias, produtores rurais, levaram dias para serem atendidos. Há um problema de comunicação muito grande. Existe algum programa da Secretaria, do Governo do Estado, para suprir essa deficiência? Está aí uma questão muito bem colocada. O principal problema para você avisar uma população rural, diferentemente da população urbana, que você pode colocar uma sirene,
que você manda um torpedo. O problema é que o celular não chega na maioria das regiões rurais. Não tem telefonia fixa. Então, ou partimos para o satélite, que é aquele telefonão tijolo que chegou a ser Global System e outros mais, Iridium, ou fazemos algo que é o que nós estamos fazendo agora. O governador vai lançar oficialmente daqui a alguns dias, então, assim, só uma palhinha. Em primeira mão aí o projeto. Primeira mão, nós estamos com um programa de telefonia rural dentro do Rio Rural, que é inédito no Brasil, onde nós vamos... Vai atender a quase todas as comunidades rurais do Rio? Nós vamos atender nessa primeira leva 100 localidades de interior, onde não há acesso à telefonia móvel, nem fixa nem móvel, e vocês vão colocar antenas nessas regiões? São antenas que vão amplificar o sinal num nível tal que as operadoras, quaisquer operadoras, porque aí não é aquela operadora... Nós já tentamos muitas vezes que as operadoras, através da obrigação da universalização, do FUST, etc., colocassem torre em tudo quanto é lugar. Como essa realidade não aconteceu, nós trabalhamos com a tecnologia onde a antena vai amplificar o sinal de quaisquer operadoras que houver num raio mais próximo, e ali nós vamos dar condição de voz e dados para fazer inclusão digital, inclusive. Tem uma região específica por onde vai começar o programa? Olha, o programa vai começar pela Serrana e pela região noroeste, norte-noroeste do estado e Serrana. Isso terá custo pelo produtor? Não. O custo integralmente bancado, a primeira etapa, $1 milhão bancada pelo Banco Mundial e pelo governo do estado do Rio. Você acredita que esse projeto, de maneira plena, esteja implementado até quando? Eu acho que dentro de 18 a 24 meses, nós temos condição de atender as primeiras 100 comunidades. Com a instalação desse projeto, me parece que vai haver uma experiência piloto lá na Rio+20. Como é que vai ser essa experiência? Parece que vão transmitir imagem em tempo real das comunidades agrícolas do Rio. Como é que vai ser essa experiência? A gente está usando essa tecnologia para ligar também umas câmeras com sinal de celular. É um Big Brother rural. A verdadeira A Fazenda. A verdadeira Fazenda. Vai acontecer que nós vamos ligar as câmeras para que nós possamos monitorar os projetos, o reflorestamento, o funcionamento das comunidades e, enfim, até questões relacionadas à segurança no campo, que é um outro assunto que a gente vai ter que ter um programa para falar disso. Ok, eu vou fazer mais um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo Cristino Áureo, secretário estadual de Agricultura. Cristino, você quando esteve aqui há cerca de 5 meses, falou do projeto de fazer com que a produção leiteira do Rio chegasse a 1 milhão de litros. Um bilhão de litros, exatamente. Esse é o número. Eu queria saber a quantas anda esse projeto, porque o Rio me parece que já deu um salto, já catapultou a sua posição, produzia 400 milhões, já produz 600 milhões, e você tem a expectativa de chegar a 1 bilhão, se eu não estou equivocado, em 2015. É factível isso, Cristino? É assim, o programa de leite é o seguinte, nós trabalhamos, isso foi comentado aqui na nossa entrevista, nós trabalhamos com a seguinte perspectiva, o Rio não é um produtor de grãos, o Rio não é produtor de qualquer coisa, o Rio tem vocações. E, especificamente, no governo Sérgio Cabral, a gente escolheu, junto com os produtores, com a Federação de Agricultura, aquilo que a gente deveria colocar recurso e atenção. Porque o governo se manifesta assim. Coloca recurso, coloca atenção, assistência, faz. E o leite foi uma dessas atividades. Então, nós, como você já colocou aqui, nós evoluímos. Vou dar um dado também, que é um dado em primeiríssima mão. Ótimo, aqui. que bom. Nós implantamos de 2007 até agora 51 empresas de produção, de processamento de leite no estado do Rio. 51 empresas. As mais importantes, quais são? As mais importantes são a Nestlé, que tem uma fábrica em Três Rios. Em Três Rios. Ela tinha fechado a fábrica de Barra Mansa, tinha ido embora do estado do Rio e retornou inaugurando uma fábrica em 2011, a fábrica mais moderna da Nestlé no mundo. A Marília, em Itaperuna, a Bom Gosto Parmalá em Barra Mansa, na antiga fábrica da antiga Nestlé, isso. E nós vamos lançar essa semana o início de obras da Batavo LG, que pertence à BR Foods, em Barra do Piraí. O início de obras vai ser essa semana. Produção o quê? De exatamente... 400 mil litros de processamento dia. Né? Sim. No total, nós vamos ter investimentos em andamento de 375 milhões de reais
proporcionando algo como 4 a 5 mil empregos diretos nas indústrias e na distribuição e 14 mil indiretos nas propriedades agrícolas. Ou seja, nosso programa, se considerarmos o Rio Leite de 2007 em diante, é um programa de reconhecido sucesso, é aquele tipo da legislação que você vê o resultado imediato. Porque às vezes você faz uma legislação de incentivo, leva 20, 30 anos para repercutir. Essa legislação, ela apresenta os seus resultados e dá para ver. Você vai visitar as fábricas, você vai ver as fazendas leiteiras e nós estamos recuperando o preço do leite, que é uma coisa que é o sonho de todos nós. Fazermos com que o produtor volte a ter uma margem, quer dizer, um preço e um custo de produção baixo para que ele possa ganhar dinheiro e se manter na atividade. Paulo Roberto. Secretário, o assunto que está em moda agora é o Código Florestal. Toda essa polêmica que nós estamos vendo aí em todo o país. E a questão da mata ciliar, que é o que está sendo mais discutido agora, isso é um conflito entre o meio ambiente e a produção rural. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão na A propósito, há um movimento grande para que o presidente Dilma vete integralmente o código que foi aprovado. E queria saber a sua posição sobre isso. Enfim, me parece que o ex-ministro Carlos Mink já disse, o atual secretário de Meio Ambiente já disse que o veto será parcial, vai vetar alguns pontos que são pontos, enfim a julgar pelo Palácio do Planalto, procedentes, enfim, que não contribuem para o equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. Mas qual é a sua avaliação como homem da produção? É positivo ou negativo esse código para a agricultura do Estado? Eu acho que nós temos o código, esse que está em discussão. Claro, nós sempre vamos ter pontos que a gente poderia melhorar, divergimos aqui e ali, mas, no geral, nós temos o melhor código florestal do mundo em discussão. Porque você falou na Europa, na Itália, eu desafio qual o país do mundo que tem uma legislação tão rígida do ponto de vista ambiental, especialmente para tratar a agricultura, como nós temos aqui. É um código florestal que ele trata as questões com profundidade. Aliás, quero fazer aqui uma ressalva, se colocou uma polarização indevida entre agricultura e meio ambiente quando as atividades industriais, a ocupação urbana sobre a questão ambiental é muito mais insidiosa, é muito mais pesada. Aqui no Rio nós conseguimos administrar muito bem isso. Não só pela boa relação que eu tenho com o meu companheiro e amigo, né, e companheiro de trabalho Carlos Mink, com a equipe do meio ambiente, mas também porque produtores e área ambiental, como nós temos majoritariamente agricultura familiar, nós não temos propriedades grandes como no Brasil todo, muito comum, no Centro-Oeste, o Código Florestal, no que se refere à agricultura familiar, ele tem sido muito equilibrado. Ou seja, nós conseguimos fazer algo que, desse ponto de vista, avançou muito. As grandes polêmicas estão nessas áreas amazônicas, na definição do que se chama de anistia a desmatadores, que não é o caso aqui do Estado do Rio. Nós aqui conseguimos Mas uma polêmica em relação também às áreas próximas a rios, essas APPs, tamanho de APP, Exatamente. eu acho que nós podemos chegar a um bom acordo, porque, na verdade, vamos pensar... E isso tem impacto aqui? Tem, mas não é um impacto tão grande, porque a gente vem conseguindo, já te disse aqui, o próprio programa Rio Rural, nós tratamos de harmonizar as duas coisas. Agora, há conflito sim. Exemplo, eu defendo que uma agricultura de baixo impacto nas margens dos rios, ou seja, o cultivo de folhosas, sem grandes construções na margem do rio, é melhor do que deixar a margem do rio desprotegida ou ocupada irregularmente por barracos, habitações precárias que levam ao risco que nós tivemos na Serrana. Porque é melhor ter uma agricultura de baixo impacto nas áreas que você não conseguir reflorestar ou você ter ela ocupada por uma população que na primeira cheia vai causar a morte de milhares de pessoas. Então, esse tipo de problema, nós achamos que vai ser harmonizado no Código Florestal e eu tenho muita confiança. A presidenta tem se mostrado uma pessoa equilibrada na sua avaliação, certamente não vai ceder a pressões absurdas e radicalismo nem de um lado nem de outro, e nós vamos conseguir fazer aqui no Estado do Rio valer muito mais o estímulo positivo do que a imposição. Acho que eu sou otimista em relação ao futuro do Estado do Rio nessa matéria. Cristino, vamos falar um pouco de política. O PSD, lá de Macaé, indicou o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Macaé. Que diagnóstico você faz da situação de Macaé? Macaé cresceu muito, Macaé progrediu muito,
na realidade, se tornou uma espécie de Eldorado brasileiro por algum tempo, por conta da pujança do petróleo, depois pré-sal. Mas é óbvio que esse crescimento, ao lado dele, vieram os problemas sociais, vieram problemas habitacionais, problemas ambientais. Quem entra em Macaé, e eu vou muito a Macaé, tem uma noção de progresso e tal, mas tem também uma noção do lado negativo desse progresso. É a favelização, é a urbanização descontrolada, é a ocupação de áreas indevidas, ou seja, nota-se também as mazelas do crescimento. Como é que se compatibiliza? Como é que você, que é um nome apontado como provável candidato do PSD à Prefeitura de Macaé, que instrumentos você acha que existem para, obviamente, não abrir mão do crescimento, não abrir mão do progresso que Macaé hoje experimenta, mas não deixar com que a cidade venha a ter tantas consequências negativas por conta desse mesmo crescimento? Ricardo, a cidade passou, infelizmente, a ser uma referência de como não executar um processo de crescimento e desenvolvimento. Você vê que nas discussões recentes da refinaria, né, do Comperj, quando vão se referir, olha, nós temos que planejar o entorno de Itaboraí para não virar uma Macaé. Nova Macaé. Para mim é doloroso, como macaense, né, nascido lá, criado, estudei, tenho minha família, meus laços todos, é doloroso você ver a sua cidade tratada dessa maneira. Por outro lado, é uma realidade que precisa ser enfrentada, ou seja, nós precisamos efetivamente encarar o problema e dizer, olha, diagnóstico nós já temos muitos. Muita gente já discute esse assunto, né? Às vezes o governo já em final de mandato propõe um planejamento para a cidade, Sei. quase que como para dar resposta só para o debate eleitoral. E, na verdade, eu acho que o segredo para a gente trabalhar com essa solução, né, buscar essa solução, está num modelo que o governador Sérgio Cabral conseguiu fazer aqui no Rio de maneira exemplar, que é buscar, fora do universo do município, os apoios necessários, porque se o município foi impactado no seu crescimento por uma migração que veio de outros municípios, que veio de outros estados, que veio de outros países, é natural que o gestor da cidade, que se vê diante dessa pressão, vá buscar recursos em outras instâncias. Perfeito. E o que não aconteceu ao longo do tempo, Macaé se fechou, achou que o orçamento era suficiente e não gerou as parcerias e as soluções para que isso pudesse... Eu vou continuar conversando sobre isso, vou fazer mais um rápido intervalo. O Jogo do Poder hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo. Secretário, nós estamos novamente nessa discussão em relação aos royalties. A presidente Dilma já prometeu vetar, já deu declaração, inclusive, aos prefeitos. Corajosa, inclusive provocou uma certa reação de alguns prefeitos capitaneados lá pelo Paulo Zulkowski, enfim. Prefeito profissional. Prefeito profissional, que não tem nenhuma liderança. Que não tem nenhuma liderança, não é prefeito, é incrível que ele continue presidindo uma confederação, nem prefeito e lidera esse movimento contra os royalties do Rio de Janeiro, que é um absurdo. Muito bem, a presidente Dilma foi corajosa, disse que vai vetar, mas no bojo dessa discussão, e eu quero fazer esse encaminhamento para saber qual é a sua opinião, houve quem dissesse que, veja bem, os estados recebem uma fábula de dinheiro, as prefeituras também, e muitas delas não aplicam corretamente o dinheiro que recebe dos royalties. Fazem uma farra, enfim, de maneira inconsequente. Qual é a sua avaliação sobre a aplicação dos recursos dos royalties em Macaé? Olha, nós temos aí, no conjunto dos municípios que recebem royalties, casos exemplares de boa utilização e temos problemas, o que não invalida a nossa luta pelos royalties. Então, num primeiro momento, eu acho que a luta ela tem que olhar a manutenção desse recurso, que é importante para a população. Isso não se discute, essa é uma questão que está fora dessa discussão, porque a defesa dos royalties do Estado, dos municípios do Rio, é uma questão que, enfim, é consensual e não será por uma aplicação de uma verba isoladamente que isso pode ficar comprometido de maneira nenhuma. Mas é um argumento frequente na boca dos nossos adversários. Não tenha dúvida. Essa questão. Então, nós precisamos fazer uma avaliação crítica dizendo o seguinte: nós não podemos ficar usando os royalties no custeio, no dia a dia, na manutenção
de um volume de contratações que muitas vezes são desnecessárias para o efetivo funcionamento do município. Essa é uma discussão que se coloca, porque há acusações de que alguns prefeitos, inclusive, com esse recurso dos royalties, montam estruturas de funcionalismo com vistas ao processo eleitoral e totalmente dispensável. Sim. Isso está demonstrado, isso está visto, isso é muito conhecido. Então, como é que combate isso? Acho que tem que definir claramente que investimento você faz com recurso separado para investimento. Não adianta você querer tirar do dia a dia da sua família, se você vai ter um apartamento ou uma casa própria para você, se você não tem volume de dinheiro suficiente para fazer essa construção, se você tirar da educação, se você tirar do transporte da sua família e não buscar um financiamento habitacional adequado, você jamais terá casa própria, vai viver de aluguel a vida toda e ainda vai viver endividado. Você está querendo dizer o seguinte, que o prefeito de Macaé, quer dizer, o próximo prefeito, seja você ou não deve aplicar recurso dos royalties em custeio, só em investimento. Deve ser no mínimo possível, deve usar o recurso para buscar, oferecer contrapartida para Banco Mundial, Governo Federal, organismos que possam enfrentar a questão do saneamento, que é grave na cidade, enfrentar a questão do transporte, que é um nó, quem vai a Macaé sabe que a cidade para nos momentos de pico. Inclusive, hoje em dia, para Rio das Ostras, e aí, novamente, o Pezão e o governador... o trajeto Macaé-Rio das Ostras fica totalmente congestionado às 5 da tarde. A linha verde, aquela que liga Macaé, enfim, passa ali pelo bairro da Glória, fica totalmente intransitável. Totalmente paralisado. E aí é o seguinte, se eu tenho dinheiro de royalty para dar como contrapartida, para trazer o dinheiro de outras fontes, eu vou ter recurso suficiente para fazer o que a cidade precisa e não ficar... Isso não está sendo feito na sua avaliação? Não, eu considero que não, e isso está demonstrado nos problemas crônicos que a cidade vive e a população, se você, hoje, pesquisas qualitativas, pesquisas que buscam ouvir a população, apontam que a população está insatisfeita com o modelo adotado. Cristino, você como natural de Macaé, um deputado de Macaé, você é tido como uma espécie de representante do governo do Estado em Macaé. Lá você sabe que tem problemas graves de favelização, de violência e água, abastecimento de água. Você, na sua função de interlocutor da cidade com o governo do Estado, o que você pode dizer que o Estado está fazendo para tentar ajudar a cidade a Paulo, nós conseguimos grandes avanços disso aí. Vou pegar pelo abastecimento de água. A SEDAI ficou praticamente 8 anos sem ter um contrato assinado com o município de Macaé. Então, se a Companhia de Água do Estado não tem garantia contratual, ela não pode realizar investimentos. Ao passo que, nesses 8 anos, a cidade explodia de crescimento. Então, o gargalo, o nó que se criou, era um nó jurídico que, felizmente, prevaleceu o bom senso e, no final do ano passado, se conseguiu evoluir para a assinatura de um contrato. Então, hoje, a SEDAI voltou a investir. O presidente Wagner Victor e o governador tinham firmado o compromisso. Se o município assinasse, iria fazer a obra do Lagomar, que é um bairro populoso. A obra está pronta. Está pronta e vai ter condição de fazer a ligação. Finalmente, são 3 quilômetros. Eram 2, foi ampliado, 3 quilômetros de adutora. E tem um programa de investimento da SEDAI de mais de 100 milhões de reais a ser feito na cidade, porque agora tem as condições. A segurança pública, o processo de pacificação formal, a UPP, não saiu ainda da capital, mas não saiu nem para as cidades vizinhas. Em compensação, o secretário Beltrame, o comando-geral e o comandante de Macaé, o comandante Ramiro, adotaram providências de ocupação pacífica das comunidades Nova Holanda, Malvinas, que já frequentaram o noticiário nacional, já foram objeto de polêmica, de discussão nacional, e hoje são comunidades que estão no modelo de pacificação, vamos chamar assim, simplificado ou um modelo mais adequado à realidade, mas melhorou de maneira, enfim, incontestável os índices de criminalidade na cidade, sufocando o tráfico e fazendo com que o policiamento ostensivo hoje fosse mais percebido. E os indicadores do Instituto de Segurança Pública apontam. E eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente disso. Não tem um mês que eu não me reúna com o Beltrame e ele foi sensível, às vezes até um pouco tolerante com a minha angústia, porque não é fácil você ver jovens da sua cidade serem assassinados. Eu próprio sofri um atentado na campanha de 2010, na campanha de deputado,
que por pouco não vitima a mim e ao meu motorista numa viatura oficial da Assembleia Legislativa, isso por conta da nossa defesa de posições contrárias à ocupação de território que ali estava. Então, acho que hoje são dois assuntos. Agora, politicamente, nós temos o prefeito Riverton Mussi, que é do PMDB, enfim, partido do governador. Você é o interlocutor do governo do Estado de Macaé, você é o secretário de Estado do município, natural de Macaé, como disse Paulo Roberto, e tem uma relação de simpatia, de proximidade com o governador Sérgio Cabral, que a gente sabe que vê com bons olhos a sua campanha. Como é que fica para o eleitor essa questão? Ou seja, o PMDB tem um candidato, você pelo PSD tem a simpatia do governador. Como é que você administra isso? Como é que o eleitor vai sentir essa divisão entre a base do governo na cidade? Olha, eu acho natural, num governador que teve um apoio de mais de uma dezena de partidos na última eleição, que essa base múltipla que apoiou o governador Sérgio Cabral, acho legítimo que na hora da eleição municipal algumas tendências se fracionem. Isso é normal, isso é do jogo democrático. Eu encaro isso de maneira muito natural. Jamais coloquei para o governador qualquer tipo de constrangimento, dificuldade ou imperativo. Muito pelo contrário, tenho um respeito, uma admiração. O governador Sérgio Cabral, uma liderança que exerce a sua liderança de uma maneira carinhosa, afetuosa, mas, sobretudo, que dá um espaço de manifestação e de trabalho muito real. Pezão, a base de secretários me estimulam para que eu possa, depois de ter apoiado, sim, o PMDB em várias eleições na minha cidade, sempre estive fazendo o trabalho ao lado do governo do Estado, que eu também possa dar vazão àquilo que um grupo na cidade entende que seja uma oportunidade de transformação através de uma candidatura do PSD. Então, não acho que haja para o eleitor essa dificuldade, porque ele sabe muito bem como eu trabalho, o que eu faço, a prestação de contas que eu faço no meu mandato, e se julgarem que isso, na minha experiência como gestor de 35 anos no Banco do Brasil, de 4 vezes secretário de Estado, deputado, se essa experiência de administrador e testado na urna também, porque eu acho que isso a população, quem passa pelo teste da urna também está legitimado para pleitear uma candidatura, se isso for do agrado da população, vou ficar muito honrado de poder ser o candidato do PSD e muito mais honrado ainda de poder juntar depois, se for o caso, essa base, ou até antes, se alguns acharem que eu sou um bom caminho para unir um dos seus principais adversários lá é o doutor Aloísio, que é deputado federal, e que pertenceu ao grupo político do atual prefeito, hoje não pertence mais. Como é que você avalia seus adversários? O prefeito vai lançar o secretário de administração, não é isso? André Braga. Como? André Braga. André Braga é o candidato. Você vai ter também, pelo PV, o doutor Aloísio, que já integrou o grupo político do prefeito, hoje não integra mais. Como é que você está avaliando os adversários e que tipo de expectativa você tem nesse confronto, no bom sentido da palavra? Eu, evidentemente, não faço nenhuma avaliação pessoal. Eu tenho o maior respeito pelos candidatos, quaisquer que sejam, então não faço isso de uma maneira pessoal. Mas deixo bastante claro para o eleitor, para a população, que eu, de fato, fiz uma outra opção, um outro caminho. Nunca tive vínculo de natureza política, nunca participei das administrações municipais. Portanto, meus elogios e as minhas críticas eventuais às administrações têm essa verdade contida. Ou seja, eu nunca participei desse processo e tenho uma conduta que eu acho que me dá essa tranquilidade de poder discutir abertamente as questões da minha cidade. Secretário Cristiano Auro, nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo também aqui no Jogo do Poder. Obrigado aos dois, obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.